tivemos uma semana, mais do que uma semana santa, eu quero acreditar que nós tivemos uma santa semana, não é isso? Nós vivemos uma experiência muito profunda do Tríduo Pascal. Estamos todos um pouco cansados, né? Também eu, humano que sou. Então quero simplesmente resgatar uma palavrinha do Evangelho de hoje. Na verdade, mais do que o Evangelho, resgatar uma palavrinha da carta de Paulo aos Coríntios, para a gente refletir um pouquinho sobre essa grande festa que nós celebramos. Talvez a primeira pergunta que a gente poderia fazer, né, ou uma das perguntas possíveis para vivenciar bem a Páscoa, seria questionar sobre o impacto daquilo que é o mistério da Páscoa na nossa vida. Como que um cristão vive este mistério? Quais são as atitudes, ou qual seria a orientação primordial que um cristão deveria seguir, um cristão que acredita na ressurreição? E a gente poderia pegar, de repente, a leitura da carta de Paulo aos Coríntios, não aos Coríntios, mas a leitura da carta de Paulo, a carta de Paulo aos Colossenses, já no capítulo 3, versículo de 1 a 4. E ele vai iniciar com um condicional, ou com uma condicional, dizendo assim: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Eu diria que talvez esse seja o sinal primordial daqueles que acreditam na ressurreição e daqueles que vivem a partir da ressurreição. Aqueles que vivem a partir da ressurreição ou deste mistério, todos os dias eles se esforçam por alcançar as coisas do alto. E alcançar as coisas do alto é uma atitude que vem daqueles que colocam a sua esperança no Cristo e não nas forças terrenas, né? A gente dizia hoje pela manhã que esse alcançar as coisas do alto, ou esse esforço para alcançar as coisas do alto, e Paulo vai dizer que é um esforço, a gente tem que esforçar, porque não vem assim, né? De qualquer forma, realmente tem um trabalho espiritual que deve ser feito. A gente exercita no nosso dia a dia, nas coisas pequenas, né? As atitudes que são do alto, ou seja, que são atitudes espirituais, e as atitudes que são de baixo, ou seja, de gente baixa, né? Quando uma pessoa é muito baderneira, a gente fala que ela é uma pessoa baixa, não é isso? A gente fala, chega de baixaria, não é verdade? Para falar daquelas pessoas que estão presas à dimensão terrena, né? Alguém vai, de novo, eu falar do trânsito de Valadares, porque eu estou incomodado com o trânsito de Valadares, né? Alguém faz uma falta de educação com você no trânsito, né? Valadares me assusta, né? A tendência nossa, daqueles que dirigem, é devolver baixaria com baixaria. Alguém te fecha, alguém te xinga, alguém buzina, alguém mostra o dedo do meio, né? Isso acontece em Valadares com muita frequência. Não é só em Valadares, tá, gente? Mas eu tenho viajado para outros lugares e estou achando Valadares bem exagerado. Nós estamos muito mal educados no trânsito, né? Muito, muito. E aí não tem desculpa não, tá? É caminhoneiro, é motoqueiro, é gente que dirige carro. Tá todo mundo no mesmo nível, estamos nivelando por baixo. O nosso primeiro ímpeto é nivelar por baixo, né? Alcançar as coisas do alto, ou esforçar para agir segundo um filho da luz, é respirar e seguir o seu caminho, né? E seguir o seu caminho sem fechar o camarada lá na frente, né? Sem fazer gracinhas. Quantas coisas, por nós ficarmos presos na baixaria, que não tem nada a ver com a ressurreição de Cristo, com o Espírito ressuscitado, quantas coisas ruins nós provocamos, né? Esforçar por buscar as coisas do alto, para que Deus possa estabelecer o seu reino e o seu governo nessa terra. Porque verdadeiramente Deus não tem conseguido governar essa terra. Parece um absurdo que o padre diga isso, né? Mas é só vocês olharem. Deus não tem conseguido governar essa terra por um motivo simples, porque nós não estamos deixando Deus governar essa terra. Ele quer, mas a gente não deixa. Você sabe que Deus, quando nos cria livres, não é verdade? Deus não entra chutando a porta de ninguém. Então, se a gente não quer, Ele não governa. Ou vocês acham que Deus está governando a terra? Parece que não. Parece que quem governa a terra é outra pessoa, não? Parece que quem governa a terra são as forças diabólicas. Só vocês olharem.
Se Deus governasse a terra, viveríamos nós tal barbárie como nós vivemos hoje? Se Deus governasse essa cidade, ela seria como é? Se Deus governasse esse país, ele seria como é? Se Deus governasse as nações, elas seriam como são? Então Deus não tem conseguido governar a terra, não é porque ele, porque a gente fala, ele é onipotente, mas a onipotência de Deus, ela está ladeada por duas coisas supremas, que é o seu amor e a sua liberdade. Ele é onipotente por amor, com certeza, e a gente, isso para nós é um dogma, mas a onipotência de Deus vai sempre esbarrar na liberdade do ser humano, Então, aliás, é pela nossa liberdade que entra o pecado, que entra a maldade, Então, vivermos a Páscoa é refletir sobre isso, alcançar as coisas do alto, mostrar que a nossa vida está escondida em Cristo e que quando Ele aparece, nós aparecemos com Ele, significa no dia a dia deixar que Deus, já que não está governando a terra, pelo menos governe a nossa vida. Porque quem sabe, se a maioria dos seres humanos permitir que Deus governe a sua vida, e como são os seres humanos que governam a terra, não é isso? Quem sabe um dia, pela nossa atitude de abertura a Deus, Deus não consegue de verdade governar a nossa terra, Isso que parecia uma heresia, quando as pessoas falam, o padre falou que Deus não governa a terra, é a verdade mais triste, porque se a gente fala que Deus governa a terra, a gente está cometendo um sacrilégio. Deus governa a terra com esse monte de guerra, com esse monte de assassinato, com esse monte de corrupção. Ele quer governar, mas nós não temos deixado Deus governar pela nossa arrogância, Então esse esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, a gente poderia até traduzir como deixe Deus governar a terra, governar a sua vida, Vamos sair, vamos parar de baixaria, para brincar assim com esse jargão aí, e vamos nos entregar com esforço, porque Paulo esforçai-vos, fala esforçai-vos, com este esforço diário, nos entregar ao Espírito do ressuscitado. Isso promove de verdade uma mudança de vida em nós. Uma mudança de vida em nós que pode assustar os outros, Repetindo um pouquinho aquilo que eu dizia no Sermão das 7 Palavras, e que acabei de partilhar com um grande amigo meu antes da missa, quando nós permitimos que Deus governe a nossa vida é transparente, ela é autêntica, a gente não esconde aquilo que a gente sente, a gente banca aquilo que a gente fala, e isso tem um alto preço na nossa vida, porque se Deus é verdade, obviamente o diabo só pode ser o pai da mentira, não é verdade? Então um dos frutos daquele que crê no ressuscitado, que vive a ressurreição, junto com esse esforço constante por alcançar as coisas do alto, é uma vida verdadeira. E a vida verdadeira é a vida autêntica, E essa vida autêntica incomoda a gente, porque essa vida autêntica, ela leva a gente a viver sem preocupação com alguns julgamentos, Então, se eu chego aqui e tenho intimidade com vocês, se eu beijo e abraço vocês dentro da igreja, eu vou beijar e abraçar no shopping, na esquina, sem me importar com o que se vai pensar ou o que se vai dizer de mim ou de você, Se eu sou verdadeiro e vejo que você está indo por um caminho equivocado, e se você me dá liberdade, eu não vou ficar querendo te agradar e bajulando lá o seu ego, eu vou fazer aquilo que é minha parte de cristão, que é te instruir naquilo que me parece o mais verdadeiro, sem colocar as máscaras, sem vestir essas roupagens todas que às vezes a sociedade nos pede. A nossa vida está realmente escondida com Cristo, mas ela se manifesta na glória do Senhor, e a gente pensa, e sente e acredita, mais do que achar, que isso se dará no nosso juízo final, mas é verdade que essa glória vai se manifestando também no nosso dia a dia, nos nossos comportamentos. Então peçamos ao Senhor nessa noite que nos ajude realmente a alcançar ou a buscar as coisas do alto, com esse esforço diário que é tão difícil para a gente. E nós terminamos com essa pergunta a partir dessa triste constatação,
Deus não tem conseguido governar o mundo por causa da nossa arrogância, da nossa petulância. Deus não tem conseguido governar o mundo por causa do nosso egoísmo. Não tem conseguido governar o mundo, mas Ele governa a sua vida. Porque o mundo você já sabe que Deus não governa, né? Não é porque Ele não quer, porque as pessoas não deixam. Mas e a sua vida? Quem governa a sua vida? Pergunta muito simples, mas até as crianças de 5 anos deveriam responder, né? Bom, papai e a mamãe que governam a minha vida por enquanto, né? E tem que governar mesmo, né? Tá, mas esse governo do papai e da mamãe está submetido a quem? Quem governa a sua vida? Ó, tem gente que está deixando o namorado governar a vida, a namorada governar a vida, as finanças governar a vida, a ideologia política está governando a vida de muita gente. E aqui, tanto faz para mim se é de direita ou de esquerda, tá uma loucura. Vocês estão deixando ideologia política governar a vida de vocês, cegos, né? Tem gente que são os impulsos sexuais que governam a vida. Vocês estão entregando a vida de vocês para tantas pessoas, tem tantas coisas e tantas pessoas governando a vida de vocês. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça, viu? E se a carapuça serviu, ó, amarra para não voar. Quem está governando a vida de vocês? Tem gente entregando o governo da vida até para padre, para pastor. Deus me livre, não estou dando conta da minha. Você acha que eu vou querer governar a vida de vocês? Quer seguidor? Cutuca lá uma casa de maribondo que vai ter um montão, né? As pessoas estão entregando a vida para outras pessoas governarem. Quem governa a vida de vocês? O Senhor não está sendo, infelizmente, o Senhor do mundo, porque nós não estamos deixando. Ele quer. E no final Ele haverá de tomar, viu? No final, nós acreditamos que Ele toma este governo de volta, né? Aquilo que entregou a nós e que nós estamos fazendo tão mal. Mas quem governa a vida de vocês? A quem vocês estão entregando o governo da vida? Pergunta de criança. É por isso que ela incomoda, e eu sei que está incomodando muita gente. Porque enquanto eu falo, vocês estão pensando, poxa vida, é verdade. Tem muita gente, muitas ideologias, muitas coisas governando a minha vida. Que vida pequena, hein? Entregar o governo da sua vida nas mãos de uma pessoa, de um desejo, de um sonho. Que vida pequena, né? Que o Senhor possa nos ajudar realmente a alcançar as coisas do alto. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.